Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Semana começando com boas notícias em Chicago, ou pelo menos um mercado bastante positivo por lá, altas em torno aí dos 27 pontos, com a sojinha evoluindo, se solidificando ali acima dos $10 por bushel. O que será que está acontecendo? O que tem de novidade nesse mercado e como a gente pode analisar esse movimento? Quem nos ajuda é o meu amigo Marcos Araújo, lá da Agriinvest, está aqui já no vídeo com a gente. Bem-vindo, Marcos. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E o que aconteceu com Chicago? Que bom humor é esse em plena segunda-feira, Marcos? Olá, Alexander. Muito boa tarde a todos. Apesar dessa colheita da soja norte-americana que inicia em um clima mais favorável para o bom ritmo de colheita norte-americano e um período sazonal que agora, no final do mês de setembro, começo de outubro, quando nós temos cerca de 50% da soja colhida nos Estados Unidos, historicamente é o período de mínima sazonal na Bolsa de Chicago. Porém, toda a atenção do mercado volta-se para as condições climáticas no Brasil Central, que nós temos aí uma previsão de um clima adverso para o mês de outubro, o que faz com que muitos produtores, apesar de algumas regiões que ocorreram chuvas durante o final de semana, ainda não é suficiente para uma boa condição ideal de plantio, e essa previsão climática adversa para outubro faz com que muitos produtores aguardem uma melhor condição do clima, uma normalização da chuva, colocando dessa forma, Alexander, a soja, o plantio numa janela de soja bem ideal, uma janela de plantio ideal. Porém, a repercussão dessa janela mais tardia da soja vai comprometer a janela de plantio ideal para o milho e o algodão safrinha 2025. Então, portanto, hoje a soja em Chicago é um dia positivo, alta do dólar, alta de Chicago, porém o milho subiu na carona da soja por essa alta de 27 centavos na soja. Já o algodão, uma alta bem menos expressiva. Se você pegar o algodão dezembro de 2025, ele subiu 0,19%, enquanto que o milho 2,8% de alta no dia e a soja 2,7% nos primeiros vencimentos, Alexandre. E daí junta essa preocupação com a safrinha principalmente, né, Marcos? Porque um atraso na soja agora não compromete em nada o potencial produtivo das lavouras, né? Não, pelo contrário, até você coloca a condição de plantio numa janela muito ideal, que daria uma condição de produtividade potencial muito boa para a soja. O problema seria realmente maior para o milho e safrinha 2025. Já que você tem preços baixos para 2025, o ritmo de compra de insumos por parte do produtor muito baixo, e quem paga preços bem melhores do que a exportação são as indústrias de etanol, porém, você tem uma comercialização do milho safrinha bem travada nesse momento, Alexandre. Ô Marcos, a gente está falando de um Chicago a 10,40 praticamente para novembro, né? Com a alta de hoje. Tem potencial para mais alta, você acha? Porque assim, aparentemente, Marcos, me corrija se eu estiver errado, o argumento é muito frágil, né? Safra aqui na América do Sul, incerteza sobre o plantio. Chegou uma chuva, acabou a incerteza, não? Pois é, Alexandre. Você tem aí, eu acho que o mercado da soja está muito sensível. O produtor rural tem que estar atento a esse 2025, porque com esse aumento de área de soja ao redor do mundo, e você tem, de certa forma, uma produção de um consumo mundial estagnado, com um crescimento não tão expressivo por proteína animal, o que mais cresce é a questão dos biocombustíveis, que você tem um grande consumo para o óleo, isso é verdade, porém, o que eu vou fazer com todo esse farelo de soja que vai ocorrer com o processamento de soja? Pode você forçar uma liquidação, juntamente com o aumento do programa de etanol de milho, maior oferta de proteína vegetal a nível mundial, com uma demanda constante num baixo crescimento, isso daí pode vir para frente uma pressão bem negativa em Chicago. Nós podemos ver Chicago sim voltar a ser praticado inferior aos $10 o bushel, talvez próximo dos 9, se nós tivermos uma safra confirmada na América do Sul. Claro que isso daí vai acontecer nos próximos meses, com toda a área de plantio a ser confirmada, com todo o desenvolvimento que ocorre a confirmação dessa safra
lá para o final de dezembro, para o começo de janeiro. Agora, o que, que a gente pode entender do atual momento? É hora de participar, Marcos? Me parece que hoje o pessoal participou bem do mercado. Hoje, a estimativa aqui no mercado físico, estamos fechando o dia ainda, Alexandre, mas girou em torno de 1 milhão de toneladas de soja, a maior parte desse volume para 2025. Preços de soja, base Porto, R$ 135. Algumas ofertas aqui sobre Rotas Paranaguá, R$ 136,50. Também você tem estratégias aí por parte das trades, fazendo long bases, né? Compra soja do produtor, vende Chicago, vende dólar, apostando nessa eventual valorização do basis aqui para frente na América do Sul. E tem possibilidade dessa valorização aí dos prêmios? Isso vai depender de uma conjectura política norte-americana, se eventualmente a vitória do Donald Trump e ele voltar à guerra comercial com a China, a questão é se já vai ocorrer assim que ele tomar posse ou mais para frente. Acontecendo isso daí, naturalmente a China retalharia a soja norte-americana, que está muito pouco vendida nesse momento, deixaria de comprar soja americana, o que seria uma pressão negativa para Chicago, e concentrando suas compras aqui na América do Sul, seria um fator positivo para a valorização dos prêmios aqui no Brasil. Portanto, essa questão política americana também tem que estar no radar do produtor brasileiro. Muito bem. Mas hoje o que imperou para alavancar essas vendas foi uma combinação de alta do dólar com o preço em Chicago também, certo? Sim, você pegar o dólar futuro aqui, o outubro, né? Até o próprio dólar disponível chegou a aproximar 5,60. Agora ele está 5,52 o dólar, mais essa alta de Chicago. Então, durante o dia, você teve uma combinação aí dos fatores da formação do preço da soja, o tripé, que foi benéfico para o produtor, e alguns vieram à venda aí, saíram negócios para 2025. Saíram negócios aqui, patamar de preços aí, Marcos. O que vocês acompanharam na Agriinvest? Depende de qual prazo a gente está falando, tá? Mas base Porto, essa referência que eu citei, entre 135 a 136,50, Alexandre. 135 a 136,50. Já chegou a ser 142, essa safra nova. Eu ia falar isso. Mas ainda assim é um bom preço, Marcos? Bom, Alexandre, temos que avaliar o custo de produção de cada produtor rural. Nas nossas estimativas, o custo dessa soja em relação à temporada anterior é uma redução de 17%. E você colocar nessa conta também a questão logística, né? Se nós pegarmos uma soja de 1,35, menos uma logística para o norte, oeste do Paraná, de 7 a 10 reais por saca, agora quando você compara com o Mato Grosso, quase 28, 30 reais por saca, então o produtor rural tem que fazer suas contas, né? Liquida uma soja no Mato Grosso em torno de 107 reais por saca, 110. Vamos falar, 107 reais uma saca. Para um produtor que colhe 65 sacas por hectare, estamos falando de 6.955 reais por hectare de receita bruta. Aí o produtor tem que fazer suas contas, quanto que é o custo operacional efetivo dele para ter a margem bruta, custo operacional total para ter a margem líquida, e quando ele coloca lá, no caso do arrendatário, se ele pagar arrendamento, o custo de oportunidade, o custo total, ele tem o lucro dele ou prejuízo, né? Então tem que olhar com carinho isso daí, porque as margens da soja estão voltando a criar o histórico lá, depende da região, em torno de 15% da margem operacional, mas, pessoal, né, infelizmente não dá para a gente ficar mal acostumado a quem não sofreu com laninha, né? Teve aquelas margens de 5 mil, 6 mil reais por hectare nesses últimos anos, coisa que para a soja não é o novo normal, né? Muito bem. De olho nesse mercado, portanto, e principalmente de olho nas oportunidades, que virão, né, Marcos, certamente? Vão ver sim, nós estamos aí vendo toda uma crise hoje do crédito no agronegócio brasileiro, algumas revendas com dificuldades, a questão dessa torneira do crédito volta a bater na porta do produtor rural, por isso a importância do gerenciamento do risco de preço, a gestão da comercialização. Vamos investir tempo na gestão da comercialização, no controle dos custos, porque realmente vai fazer uma grande diferença para que o produtor tenha um sucesso nessa safra 24 e 25. Não dá para ficar apenas assistindo o mercado, rezando, torcendo. Tem que ter atitude de gestão, usar as ferramentas de proteção. Boa, Marcos. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, boa semana a todos e boa safra. Valeu, até a próxima. Até. Tá aí Marcos Araújo, Agriinvest, trazendo as informações do mercado. Mercado subindo forte hoje, quase 30 pontos de alta, 27, 28 pontos dependendo do vencimento. Segundo o Marcos, motivado principalmente pela incerteza sobre o plantio aqui no Brasil. Mas, de novo, a gente volta a destacar que é uma incerteza muito frágil, porque a volta das chuvas está sendo verificada já pelas
previsões do clima pelos mapas meteorológicos e, portanto, é uma questão de tempo para isso acontecer. Agora, a boa notícia é que essa combinação de alta em Chicago com alta do dólar, que hoje em alguns momentos chegou a ficar ali perto dos 5,60, também acabou motivando aí um bom volume de negociações, segundo o Marcos Araújo, podendo chegar a algo em torno aí de 1 milhão de toneladas de soja negociadas só no dia de hoje. Então, vamos acompanhar aí principalmente a evolução dos preços e, mais do que isso, como eu disse, a oportunidade de se fechar negócios. Antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês como fecharam as cotações lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, novembro, 10 dólares e 39 cents por bushel, 27 pontos mais 25 de alta. A mesma alta para janeiro, fechou a 10 dólares e 56 cents por bushel. Março, 10 dólares e 69 cents, alta de 26 pontos. Maio, 10 dólares e 82 cents por bushel, alta de 25 pontos. Esses são os números da soja. Milho foi na carona, como o Marcos bem explicou. Dezembro, 4 dólares e 13 cents por bushel, 11 pontos mais 75 de alta. A mesma alta para março, que fechou a 4 dólares e 31 cents por bushel. O maio, 4,42, alta de 11,5. E o julho, 4,48, alta de 11 pontos. E para finalizar, temos o trigo também, nesse lado positivo aí da tabela. Dezembro fechou a 5 dólares e 82 cents por bushel, 14 pontos de elevação. Para março, 6 dólares e 1 cent por bushel, 13,75 de alta, mesma alta para maio, que fechou a 6 dólares e 12 cents por bushel, e para julho, 6 dólares e 17 cents por bushel, subindo 13 pontos mais 25. São os números do mercado lá em Chicago, fechamento positivo, e aliás, bastante positivo hoje, lá para os grãos negociados naquela bolsa. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.